Então tá, vamos trabalhar então. Uma guia aqui. Bem, então nós falávamos, né, na nossa última aula a respeito do sistema nervoso central. Eu vou só reduzir um pouquinho aqui esse zoom para ficar melhor visível. Falamos então do tronco encefálico, que do tronco, né, nós temos 3 estruturas vindo de cima para baixo, que vai ser, usando essa imagem aqui, ó, o mesencéfalo, tá? O mesencéfalo vai estar colocado na região posterior à ponte e vai estar colocado anteriormente ao cerebelo. No mesencéfalo, nós temos 2 estruturas importantes, que é esse canal que está passando aqui, ó, que é o aqueduto cerebral, e essa grande reentrância que nós temos aqui, ó, bem entre o mesencéfalo e o cerebelo, que vai ser, então, o quarto ventrículo, tá? Essa é a grande importância que nós temos para o mesencéfalo. Claro que ele possui ainda alguns núcleos de neurônios que vão dar origem a nervos cranianos, né, nervos periféricos cranianos que partem dele, mas essas 2 estruturas são as grandes estruturas principais que nós vamos encontrar aliás, do ponto de vista anatômico, né, no mesencéfalo. Na ponte, tá, aqui está ela, é essa parte mais gordinha, essa parte mais dilatada que nós temos aqui colocada anteriormente ao cerebelo, tá, nunca percam sempre os planos de vista, tá certo? Ela é a responsável pela formação de aproximadamente em torno de 75% dos pares de nervos cranianos, tá? Então, através de núcleos que estão saindo aqui, ó, de núcleos de neurônios que estão colocados na ponte, estão se originando os pares cranianos dos nervos cerebrais, tá? E depois, abaixo da ponte, nós vamos encontrar, então, o bulbo. O bulbo tem essa formação aqui, ó, parece uma pirâmide, tá? Parecido com uma pirâmide. Então, na realidade, a importância do bulbo é a presença dentro dele dos neurônios piramidais, tá? Então, os neurônios piramidais, eles vão fazer a decussação das pirâmides, ou seja, todas as vias, tanto ascendentes quanto descendentes, que estiverem passando por dentro dos neurônios piramidais, vão fazer uma mudança de sentido. Então, ou seja, o que vem do hemisfério cerebral da direita passa a inervar o hemicorpo da esquerda. O que vem do hemisfério cerebral esquerdo passa a inervar o hemicorpo da direita, tá bem? Então, decussar significa trocar o sentido das vias que estão passando por dentro desses neurônios piramidais, tá bem? Então, o nome que essas vias, que esse sistema vai receber é sistema piramidal, tá bom? Agora, as vias que não estiverem passando por dentro dos neurônios piramidais vão formar as vias chamadas de extrapiramidais. Então, essas vias, se elas estiverem vindo do hemisfério cerebral direito, elas vão inervar o hemicorpo direito. Se elas estiverem vindo do hemisfério cerebral esquerdo, elas vão inervar o hemicorpo esquerdo. Ou seja, não existe decussação, não existe troca de sentido nas vias que estão passando fora dos neurônios piramidais, ok? Isso é o que nós temos de importante para gravar do bulbo. Depois, o cerebelo vai ser uma estrutura, então, correlacionada a equilíbrio e coordenação, tá? E o equilíbrio e coordenação, ele deve ser pensado não somente em ficar em pé, não somente em caminhar, não somente em se sustentar contra a ação da gravidade, mas sim pensar em coordenação e equilíbrio de toda e qualquer movimentação ativa que nós venhamos a fazer, ok? Desde escovar os dentes, folhear um livro, comer, mastigar, levar a comida até a boca, tudo que vocês imaginarem de movimentação ativa que vocês vão executar durante o dia é relacionado, tá, ao cerebelo, é coordenado e equilibrado pelo cerebelo. Todas as informações motoras, elas vão ser armazenadas, tá, no cerebelo, vão ser armazenadas uma cópia no cerebelo e depois elas vão para o córtex cerebral, tá bem? Então, tudo que nós tivermos de aprendizado motor vai primeiro ser armazenado no cerebelo, porque o cerebelo depois, ele vai, então, através desse aprendizado motor, ele vai dar proporcionalidade dos movimentos, equilíbrio dos movimentos, coordenação dos movimentos, certo? Até aí, tudo bem? Ficou alguma dúvida disso ou não? Tranquilo? Beleza. Então, vamos adiante, tá?
Hoje a gente começa, então, falando sobre as meninges, ok? As meninges, elas vão ser estruturas formadas de um tecido conjuntivo, por vezes um tecido conjuntivo frouxo, por outras vezes um tecido conjuntivo um pouco mais denso, tá? Mas elas vão estar fazendo um papel de proteção e de revestimento do sistema nervoso central, ok? Então, elas vão ser encontradas dentro do crânio e vão ser encontradas também dentro do canal vertebral, lá na coluna vertebral. Elas vão ser compostas de 3 camadas, tá? Uma camada que é a mais externa, chamada de dura mater, uma camada intermediária, chamada de aracnoide, e uma camada mais interna, chamada de pia mater, tá? A dura mater é a estrutura mais externa dessas 3 camadas, é ela que vai estar, não vou dizer em contato, mas é ela que está mais próxima da estrutura óssea do crânio e da estrutura óssea do canal medular. A aracnoide é uma membrana intermediária. Ela vai ter uma função importante, porque abaixo dela vai ter um espaço, chamado espaço subaracnoide, que é por onde o líquor, tá, produzido nos ventrículos, vai, então, circular dentro dessas meninges. E a pia mater, ela mais interna, por ser a mais interna, ela vai estar em contato direto com o tecido nervoso cerebral. Tá? Então, ela vai estar em contato com o cérebro, ela vai estar em contato com a medula, e, inclusive, ela vai ajudar, né, o cérebro a fazer a secção em giros, fazer a divisão em giros cerebrais e fazer também a divisão em sulcos cerebrais, ok? Então, a pia mater, ela está bem aderida ao tecido nervoso central propriamente dito. Bom, nessa imagem aqui, ó, nós temos, então, um corte, tá? Aqui nós temos o crânio, tá? Foi feito um corte e aqui foi feita a aproximação desse corte. O que nós vamos enxergar aqui, ó? Primeiro, aqui nós temos a estrutura óssea do crânio, certo? E aí nós vamos ter as 3 camadas meninges. Essa aqui, ó, mais grossa, é a dura mater, tá? Notem que nós temos aqui, ó, um espaço entre o osso... Só um pouquinho. Eu venho batendo na porta aqui. Lívia. Nós temos um espaço entre o osso e a dura mater, ok? Depois, abaixo da dura mater, eu tenho um outro espaço, ó, entre a dura mater e essa camada aqui, ó, que parece que embaixo dela tem uma teia de aranha, certo? Essa camada que parece que tem a teia de aranha embaixo dela é aracnoide, por isso vai ser esse nome, tá bem? Porque vem de aranha, dá a impressão que tem aranha fazendo teia dentro da cabeça da pessoa, certo? Não vou dizer que não seja verdade, alguns acho que tem mesmo, né? Embora alguns seja serragem também, mas enfim, a gente não vê ao caso. Aqui nós temos, então, a aracnoide, e entre a dura mater e a aracnoide nós temos, né, um espaço também. E aí, nós temos abaixo da aracnoide aqui, ó, esse espaço que é ocupado, então, por trabéculas aracnoides, tá bem? Essas trabéculas é as estruturas que vão dar a sensação, né, a impressão visual que seja teia de aranha. E aí, a mais interna delas todas, ó, é essa que está passando aqui, ó. Vejam que ela está seguindo direitinho o contorno da estrutura encefálica, tá? A estrutura do cérebro aqui. Então, essa aqui vai ser, então, a pia mater, ok? Esse quadrinho aqui, ó, ele resume para nós, então, o que nós vamos encontrar de meninges, tá bem? E o nome desses espaços que nós vamos encontrar ali. Deixa eu voltar aquela imagem lá. Bom, entre o osso do crânio aqui, ó, e a dura mater, nós vamos encontrar um espaço que está acima da dura mater, por isso é chamado de extradural, tá? Depois, o espaço que eu tenho abaixo da dura mater é chamado de espaço subdural. Agora, o espaço que eu tenho abaixo da aracnoide é chamado de espaço subaracnoide, tá? Então, esses vão ser os espaços que nós vamos encontrar entre as meninges, propriamente ditas, e a dura mater e a estrutura óssea. Só que a dura mater, ela não passa somente, tá, dentro da estrutura óssea do crânio, ela também vai passar entre a estrutura óssea da coluna vertebral. Então, vejam só, o que o quadrinho aqui está querendo dizer para nós, mostrar os espaços entre as meninges, e o nome desses espaços é o seguinte, ó, o espaço que eu vou ter entre o crânio e a dura mater, eu vou chamar de espaço extradural, tá? Então, se alguém falar assim, ó, o paciente sofreu um trauma e está com hematoma extradural,
Então, eu já sei que esse hematoma, ele está colocado no espaço deixado entre o osso do crânio e a dura mater, que é o espaço extradural. Agora, o paciente sofreu um trauma e está com hematoma epidural. Então, epidural é o nome que nós vamos dar ao espaço deixado entre o osso da coluna e a dura mater, ok? Nós vamos ter que distinguir esses nomes, tá bem? Embora seja o espaço entre dura mater e osso, mas nós precisamos distinguir esses nomes e esses espaços, porque são ossos diferentes. Eu tenho o osso da coluna, vértebras, e eu tenho o osso do crânio, né? Vários ossos. Então, se eu estiver falando do espaço entre dura mater e o osso do crânio, eu estou falando do espaço extradural. E se eu estiver falando do espaço deixado entre o osso da coluna e a dura mater, eu estou falando do espaço epidural, certo? Bom, agora daqui para diante segue tudo a mesma coisa, ó. Entre a dura mater e a aracnoide, eu vou ter um espaço chamado de subdural, que está abaixo da dura, tá? E entre a aracnoide e pia mater, eu vou ter um espaço chamado de subaracnoide, ok? Por que daqui, ó, entre dura mater e aracnoide e pia mater é um nome só? Porque é a mesma meninge, tá? Agora não tem distinção de meninges aqui. Aqui em cima eu precisava distinguir, ó, o espaço entre a dura e o osso, porque são ossos de estruturas diferentes. Ou é osso do crânio, ou é osso da coluna. Certo isso? Para ser bem delicado, né, Dani? Então, alguns têm esse arte na cabeça. Outros têm outras coisas, assim, que servem de adubo também, né? Mas, enfim, isso não cabe a nós, né, julgarmos agora. Certo? Entendido isso? Ok? Beleza. Vamos adiante aqui. Bom, essas meninges, tá? Elas vão ter agora especialmente um espaço que vai ser o espaço subaracnoide. Por quê? Porque no espaço subaracnoide vai estar circulando uma coluna de líquido, tá? Que vai ser o líquido cefalorraquidiano, que nós vamos dar um nome para ele, tá? Abreviando esse nome, chamando ele de líquor, tá? Então, o líquor, ele vai estar circulando dentro do espaço subaracnoide, no crânio e dentro do espaço subaracnoide, na coluna vertebral. Por que isso? Qual é a função desse líquor? Primeiramente, a função desse líquor é proteger o sistema nervoso central contra choques, tá? E aí, o professor de vocês aqui, durante muito tempo, ele ficou pensando que choque era proteger, assim, ó, contra choque elétrico, né? Se o cara botasse o dedo na tomada, o líquor protegia o cérebro, e a coluna e a medula do enfiar os dedos na tomada. Mas não é nada disso, tá? O choque que os autores querem se referir é o choque mecânico, tá bem? Então, o líquor, que ele vai estar envolvendo todo o sistema nervoso central, ele tem a função de absorver a energia dos impactos causados ao crânio e dos impactos causados à coluna vertebral, tá bem? Mas o que são esses impactos? O impacto, por exemplo, é você pegar a cabeça, ir com ela para frente e voltar com ela para trás. Então, isso vai fazer o cérebro ir para frente e vai fazer o cérebro ir para trás. O que vai absorver essa força, né, essa força vetorial de anteriorizar e posteriorizar o crânio, vai ser esse líquor, certo? Porque esse líquor, então, ele vai impedir que o cérebro bata contra o osso frontal a hora que eu vier com a cabeça para frente e vai impedir que o cérebro bata contra o osso occipital quando eu for com o crânio para trás. A mesma coisa na coluna. Se eu fizer flexão, extensão, as lateralizações, as rotações de coluna, se eu der um salto e cair novamente, o líquor ele vai absorver esses impactos mecânicos. Mas aonde que o líquor ele não vai mais funcionar para absorver esses choques, para absorver esses impactos mecânicos? Quando a força colocada for extrema, for superior à capacidade do líquor em dissipar essa força e em proteger o sistema nervoso central. Aí, então, a gente tem as lesões que são as lesões cerebrais e as lesões que são as lesões na coluna, tá? Se a gente estiver andando com o carro, tá bem? E estivermos de cinto de segurança, e daqui a um pouco a gente está indo, por exemplo, a 50, 60 km por hora, na melhor das hipóteses,
e nós fizermos uma freada muito brusca, ou que nós venhamos a bater o carro frontalmente, eu vou fazer um chicote. A cabeça vai de forma veloz para frente, e minha cabeça volta de forma veloz para trás. Então, isso pode proporcionar um choque do cérebro na região frontal e um choque do cérebro na região occipital. Mas isso por quê? Porque a velocidade que eu estava andando, né, e a velocidade do impacto que eu fiz, ou da freada brusca que eu dei, tinha muita energia, e o líquor não foi capaz de absorver essa energia. Ele foi vencido na sua mecânica. Então, aí é capaz de acontecer uma lesão bipolar, uma lesão com choque no polo frontal e uma lesão com choque no polo occipital, certo? E aí depois nós vamos ter, assim, as graduações das lesões. Eu posso ter somente uma concussão, tá? A concussão cerebral, ela é um processo inflamatório do cérebro por causa de uma pancada, de uma batida, mas que ela se cura de forma rápida e não deixa nada de sequelas. E nós vamos ter depois o TCE propriamente dito, que é o trauma crânioencefálico, ok? E esse trauma, ele tem energias maiores, ele tem proporções maiores, e aí sim, possivelmente, nós tenhamos impactos, né, do ponto de vista sequela, que sejam maiores também, certo? Bem, então aqui o que nós temos, ó, justamente é a definição disso. Líquor é um líquido aquoso e incolor que ocupa os espaços subaracnoides e também ventriculares, tá? Tem como função primordial a proteção mecânica do sistema nervoso central. Então, eu já nem coloquei a palavra choque, que vocês vão ler muito, tá? Se lerem, né? Mas eu espero que leiam. Vocês vão ler nos materiais, vão ver nos livros, falar sobre a palavra choque, proteção contra choques do sistema nervoso central. Então, eu já fiz essa tradução e já coloquei aqui, ó, proteção mecânica do sistema nervoso central. Imaginem que vocês fizeram uma encomenda lá do Mercado Livre, tá? E era uma coisa delicada, que poderia se quebrar ou poderia, né, ser danificado no transporte. E aí o pessoal encheu, né, de plástico bolha, de papel, aqueles negócios que passam umas bananinhas assim de ar ao redor da mercadoria de vocês, para tentar proteger a mercadoria para que ela não se machucasse, para que ela não se danificasse durante o transporte. Essa é a função do líquor, tá? É proteger essa estrutura delicada que nós temos, que é o nosso sistema nervoso central, tá bem? Bom, onde que esse líquor vai ser produzido? Ele vai ser produzido na maior parte, tá? Na sua maior parte, em uma estrutura chamada de plexo corioide. E aonde que eu vou encontrar esses plexos corioides? Eu vou encontrar eles nos ventrículos laterais e eu vou encontrar ele também no terceiro ventrículo, tá bem? Bom, já falamos desses outros nomes aqui, ó. Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês. Nessa imagem aqui, tá? São 3 imagens que nós vamos cuidar principalmente o seguinte, a cor, tá? Olha só, ventrículos laterais. Quem são os ventrículos laterais? São estruturas escavadas que nós vamos encontrar de forma pareada, então, ou seja, nós vamos encontrar em duplicidade, tanto no hemisfério cerebral da esquerda quanto no hemisfério cerebral da direita. Então, toda essa estrutura aqui, ó, que eu estou enxergando nesse cérebro, que essa imagem aqui é uma imagem chamada de translúcida, tá? Toda essa estrutura em vermelho aqui, inclusive com esse corno posterior aqui, ok? E depois, essa outra estrutura aqui, ó, lá do outro lado, ok? Também com corninho posterior, esses vão ser os ventrículos laterais. Então, fica um no hemisfério cerebral da esquerda e o outro no hemisfério cerebral da direita. Tá bem? Agora, nós vamos ter o que nós vamos chamar de terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo está colocado aqui, ó, bem no centro, tá? E ele é o único. E esse terceiro ventrículo é aquele espaço que nós vamos ter lá no centro do diencéfalo, lá no meio do diencéfalo. Lembra que eu falei para vocês que o diencéfalo no meio era oco e que dentro dele existia um líquor? E que a cavidade formada dentro do diencéfalo era chamada de terceiro ventrículo? Pois então, aqui está, ó. Aqui está a cavidade que nós vamos encontrar dentro do diencéfalo, é o terceiro ventrículo. E aí, depois, nós vamos encontrar essa estrutura em verde aqui, ó, que nós vimos que estava colocada entre, tá, o cerebelo e a ponte.
que era uma estrutura formada pelo mesencéfalo. Então, aqui nós temos o quarto ventrículo, ok? Bom, nós vamos ter, deixa eu voltar essa imagem aqui, nós vamos ter, então, a formação de forames, tá? Forames que vão comunicar os ventrículos cerebrais. Entre os ventrículos cerebrais laterais e o terceiro ventrículo, nós temos forames chamados de interventriculares, forames interventriculares. São esses forames que vão permitir a passagem do líquor do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo, tá? E depois nós vamos ter, então, a presença do aqueduto cerebral, que está presente lá no mesencéfalo, que a gente já falou sobre ele, que vai comunicar aqui, ó, o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Quem são os ventrículos que vão produzir líquor? Quem são os ventrículos que possuem plexo corióide? São esses dois ventrículos laterais aqui e esse terceiro ventrículo aqui, tá? Esses são os ventrículos que vão produzir o líquor. O líquor produzido nesses ventrículos vai, então, escorrer pelo aqueduto cerebral em direção ao quarto ventrículo, tá? E o quarto ventrículo vai pegar, então, esse líquor todo e vai direcionar esse líquor para o espaço subaracnoide do encéfalo e para o espaço subaracnoide da medula espinhal, certo? Até aí, tudo bem? Até aí, compreendido? Beleza. Então, agora, vamos nesse organograma aqui, ó. Deixa eu só melhorar a posição dele para vocês aqui. Então, vejam só. Aqui, ó, está resumido como e onde esses ventrículos estão, como esses ventrículos estão colocados e qual é o percurso que o líquor vai correr, tá? Então, olha só. Ventrículos laterais, que aqui está dizendo primeiro e segundo ventrículos, tá? Vejam só. Os ventrículos laterais, eles são ventrículos espelhados, tá? Então, eu tenho um ventrículo na esquerda, eu tenho um ventrículo na direita. Eles são exatamente iguais. E eu não tenho como dizer quem é primeiro, quem é segundo, tá bem? Então, aqui é uma informação só colocada para a gente se dar conta disso, tá? O primeiro e o segundo ventrículos são os ventrículos laterais. Mas eu não tenho como chamar de primeiro e segundo, porque eu não tenho como determinar quem veio primeiro. Aliás, os dois nasceram da mesma forma e no mesmo momento. Por isso, eu vou chamar de ventrículo lateral da esquerda e ventrículo lateral da direita, certo? Esses ventrículos laterais estão produzindo líquor, e o líquor vai passar através do forame interventricular, tá? Através de forames interventriculares para o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, que está colocado lá no centro do diencéfalo, ele vai usar o aqueduto cerebral para fazer com que o líquor chegue no quarto ventrículo. E agora, no quarto ventrículo, nós vamos encontrar forames também, chamados de aberturas. Uma abertura mediana e uma abertura lateral. A abertura mediana pega o líquor que chegou no quarto ventrículo e manda uma parte dele para circular no espaço subaracnoide da medula espinhal. E a abertura lateral pega o líquor que chegou no quarto ventrículo e leva esse líquor para circular lá no cérebro, no espaço subaracnoide do cérebro, direito e esquerdo. Tá bem? O que nós temos aqui, ó? Alguns nomezinhos, tá? Nomes de pessoas que descobriram esse sistema, descobriram esses forames e que descobriram essas aberturas. Então, ainda em algum momento, vocês podem topar com essa nomenclatura, chamando de forame interventricular como forame de Monro, chamando de aqueduto cerebral, aqueduto de Sylvius, e chamando as aberturas medianas e laterais de abertura de Magendie e abertura de Luschka. Mas isso são nomenclaturas antigas, que já não se usa mais, mas dependendo de onde vocês consultarem alguma coisa, talvez vocês se deparem com essas informações. Mas, se eu perguntar para vocês, eu vou usar somente as nomenclaturas: forame interventricular, aqueduto cerebral, abertura mediana e abertura lateral. Certo?
ok? Eu não vou perguntar esses nomes aqui para vocês, Monro, Silvius, Agente, Luxa, ok? Só está aqui como forma também de vocês entenderem que em algum momento isso pode aparecer para vocês, tá bem? Mas não vou ser eu que vou perguntar. Entendido? Tranquilo? Tudo certo? Beleza. Vamos ver uma coisa. Bom, uma coisa que eu preciso dizer para vocês já se perguntaram, ou já surgiu na dúvida de vocês, essa dúvida na cabeça de vocês, como que os ventrículos estão fazendo o líquor circular, ou não? Nem pensaram sobre isso ainda. O que faz o líquor circular dentro do sistema nervoso central? Alguém tem alguma ideia? Alguma hipótese mirabolante? Tem um coração que bate dentro do cérebro? O que vocês acham? Quem que chuta aí? Ninguém? Olha, Marcela, a princípio, hoje eu não estou recebendo nenhuma mensagem que está travando. Eu acho que está bem. Hoje a culpa não é minha. Eu acho que hoje a culpa não é minha, não. Bom, mas assim, ó, o líquor, ele vai circular dentro do sistema nervoso central seguindo duas hipóteses, tá? Assim como o líquor, ele chega no espaço subaracnoide, tá? E esse espaço subaracnoide, ele é cheio dessas trabéculas aqui, ó, dessas granulações aracnoides. Essas granulações aracnoides, elas são as responsáveis também por fazer reabsorção licórica, tá bem? Então, eu vou encontrar granulações aracnoides aqui, no espaço subaracnoide do cérebro, e eu vou encontrar granulações aracnoides na saída da medula espinhal, lá embaixo, na coluna vertebral, tá? Essas granulações aracnoides, elas reabsorvem, tá, o líquor que está chegando lá. Então, no momento que vocês têm, tá, uma região produtora de líquor, que vai ser os ventrículos, e vocês têm, por exemplo, uma região absortiva do líquor, colocada aqui no encéfalo, isso está gerando para nós uma diferença de pressão. Uma diferença de pressão onde o líquor está sendo produzido e uma diferença de pressão onde o líquor está sendo absorvido. Isso, então, vai fazer com que o líquor circule da região de maior pressão, que é onde ele está sendo produzido, para a área de menor pressão, que é onde ele está sendo reabsorvido. Então, isso é uma das hipóteses que faz a gente pensar em como esse líquor está circulando, e ele vai circular, tá bem? Então, vai existir uma relação de pressões, de pressão positiva e de pressão negativa, né, fazendo com que o líquor circule. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que é uma hipótese assim, ó, um pouco menos provável, mas é uma hipótese ainda aceitável, é que o líquor circule usando a estrutura pulsátil das artérias meníngeas, tá bem? Então, o que significa isso? Nós vamos ver depois, na sequência, né, em sistema cardiovascular, que o coração, ele vai pulsar, ele vai bater, tá? E esse pulso, ele vai ser transmitido somente em direção às artérias, tá bem? Não vai ser direcionado às veias. Depois a gente vai ver o porquê disso. Então, o pulso que está sendo transmitido pelas artérias, tá? Ele vai fazer isso. O que vocês vão sentir, por exemplo, no pulso da artéria radial, no pulso da artéria carotídea,
no pulso da artéria temporal. Então, esse pulso, tá, alguns autores dizem que ele é o responsável por impulsionar também, por apertar o líquor e fazer com que o líquor circule dentro dos espaços subaracnoides e dentro dos ventrículos, tá bem? Então, o pulso da artéria meníngea seria uma das possibilidades que faz com que o líquor circule dentro dos seus espaços, tá bem? Mas entre as duas, tá? Que seria diferença de pressão da área onde está sendo produzido e da área onde está sendo absorvido. E o pulso da artéria meníngea, entre as duas teorias, a teoria da diferença de pressão é a teoria que é mais aceita, que é a teoria mais cabível, ok? Mas ainda se leva em consideração que o pulso das artérias meníngeas também possa influenciar nesse fluxo de líquor dentro dos ventrículos e dentro do espaço subaracnoide, certo? Uma outra coisa, o líquor, ele não tem somente a função de proteção mecânica. O líquor, ele também é o responsável por fazer digamos assim, um equilíbrio de sais minerais, um equilíbrio iônico do encéfalo como um todo. Então, o que significa esse equilíbrio iônico? Ele vai estar servindo também como meio de transporte de sais minerais. O líquor, inclusive, ele tem a propriedade de marcar para nós algumas coisas. Por exemplo, se houver um processo inflamatório ou infeccioso do sistema nervoso central, o líquor vai ter células marcadoras para isso. Se houver um processo hemorrágico, tá, dentro do sistema nervoso central, ou dentro da coluna, o líquor também ele vai ser um marcador para isso. Então, vai existir um exame chamado de punção lombar, tá, que é uma análise do líquor. Então, lá na região lombar, vai ser introduzida uma agulha entre as vértebras e essa agulha vai chegar no espaço subaracnoide da medula. E vai se retirar líquor lá da região lombar para mandar esse líquor para análise. Num primeiro momento, assim, ó, só visualmente, se a gente olha e o líquor está bem limpinho, bem clarinho, dificilmente vai se desconfiar de alguma coisa, mas igual ele vai para análise. Mas agora, se o líquor tiver turvo, se o líquor tiver meio amarelado, se o líquor tiver características de pus, tá, isso vai demonstrar doenças inflamatórias, doenças infecciosas ou até mesmo doenças hemorrágicas, tá, que estejam atingindo o sistema nervoso central. Uma das causas, né, um dos motivos pelos quais se faz a punção lombar, principalmente, pode ser, por exemplo, por uma meningite. O paciente pode estar sofrendo uma meningite e ele vai sofrer o processo da punção lombar para saber se essa meningite, né, está acontecendo mesmo ou não e se ela é bacteriana ou se ela é viral. Então, é um exame de escolha para fazer isso também, certo? As questões hemorrágicas, por exemplo, o líquor, ele não é mais tanto usado para isso, mas no passado ele foi muito utilizado para fazer também diagnóstico diferencial de hemorragias intracerebrais. Hoje, se usa a ressonância, se usa também a tomografia para saber se tem um sangramento intracerebral do que propriamente o líquor. Uma outra questão que o líquor também vai impactar para nós é numa doença chamada de hidrocefalia, tá? O que significa a hidrocefalia? Significa que o líquor está sendo produzido aqui nos ventrículos, tá? Nos laterais e no terceiro, e ele não está conseguindo ser reabsorvido lá no espaço subaracnoide do encéfalo e da medula espinhal. Por que isso não está conseguindo ser reabsorvido? Porque, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, porque está havendo uma obstrução, tá? Ou do canal do aqueduto cerebral, ou das passagens aqui, ó, das aberturas lateral e mediana dentro do quarto ventrículo. Só que obstruir duas passagens ao mesmo tempo é mais difícil do que obstruir somente um canal. Então, por isso, na grande maioria das vezes, como eu disse, 99% das vezes, é o canal que está obstruído. Quando que pode haver essa obstrução? Por uma doença, né, de malformação genética, que vai levar a criança, o bebê, a apresentar a hidrocefalia, apresentar a dificuldade nessa absorção, ou também por sangramentos, tá? Por exemplo, o cara fez um AVC hemorrágico e sangrou para dentro do ventrículo.
esse sangue, quando ele sai do vaso, tá, ele sempre vai coagular. Isso é uma máxima da anatomia. Todo sangue fora do seu vaso, ele coagula, ok? Então, no momento que coagular o sangue aqui, ó, nós temos já uma obstrução do aqueduto cerebral. Isso pode ser temporário ou pode ser permanente. E aí, o tratamento sempre, no caso da hidrocefalia, é colocar um catéter que chegue aqui no ventrículo, e esse catéter, então, ele vai tirar o líquor do lado de fora, tá? E depositar ele numa bolsinha pro lado de fora do sujeito, chamado de derivação ventricular externa, ou nós vamos ter a colocação de um catéter aqui, em um dos ventrículos, tá? Normalmente vai ser nos laterais ou no terceiro, e esse catéter, ele vai ser trazido por baixo da pele, tá? Pelo pescoço, depois pelo tórax, até a região intraabdominal. E aí, esse catéter ele fica dentro da cavidade abdominal, liberando o líquor ali dentro, tá bem? E esse líquor vai, então, sendo reabsorvido. Essas são as possibilidades que a gente vai ter. Além disso, se a gente pensar na criança, no recém-nascido, existe uma patologia que leva a criança a desenvolver a hidrocefalia, que é a mielomeningocele, tá? Então, essa patologia, ela vai influenciar no desenvolvimento dos espaços subaracnoides, vai levar uma alteração no desenvolvimento também da região da medula lombar, e isso vai ocasionar, então, dificuldades na circulação licórica, dificuldades na absorção licórica, tá bem? Então, essas patologias são as que normalmente a gente vai encontrar essas questões. Na questão do adulto, não somente o AVC hemorrágico, mas também traumas a nível de crânio que façam sangramento para dentro do sistema ventricular, também são causadores de obstrução do canal aqui, tá bem? No grupo do ar estão falando comigo. Espera aí. O que estão falando comigo? Se eu posso dar aula a partir das 9h30. Que capacitação é essa? É que ela convidou para participar da vacinação, para auxiliar lá. Aí tem que fazer uma capacitação antes de ir. Aí eu acho que é isso. Só um pouquinho que eu vou fechar minha janela, tá vindo barulho de fora aqui. Tá. E todos participam dessa capacitação? Todos vão participar? Não, é só quem quis participar do auxílio lá na vacinação. Vai ser o quê? Em torno de só vocês da enfermagem? Não, eu acho que é todos da área de saúde. Peraí, eu acho que ela disse enfermagem e fisioterapia. Grupo de apoio. Assim, professor, precisa da campanha de vacinação, tá ajudando lá, auxiliando nos dias terça, quinta e sábado. A gente precisa desse grupo, desse curso de capacitação, porque senão a gente não pode participar. Daí eu acho que foi para esse horário na quarta-feira. Não vão ser todos os alunos, mas acredito que a maioria dessa turma vai querer participar, porque mandaram ali a lista de cada nome e daí tinha bastante gente. Na verdade, se inscreveu só quem tem disponibilidade, que foi a maioria, né? Tá, beleza. Vamos fazer assim, eu faço a aula às 9h30, então, pode ser? 9h40. Beleza. Ou eu faço a aula 9h40, ou eu faço das 8 até as 9 e pouca, e aí ela fica gravada. O que vocês preferem? Só que daí eu não vou poder agora, nessa quarta-feira, estender a aula até mais que umas 10h30, por aí, 10h40.
10h30, 10h40. Pode ser? Tá. Então tá, então vamos fazer assim, ó, em 9h40 a gente entra. Tá, tranquilo então, tá bem? A gente faz a aula então às 9h40 e vai até mais ou menos umas 10h30, 10h40. Certo? Só porque eu também tenho uma outra, eu também tenho uma capacitação na quarta-feira. Só por causa disso também. Que é uma outra encrenca aí. Ok? Fica combinado assim então, tá? Vou responder ela então aqui que sim, que eu posso dar aula a partir das 9h30 então. Mas já fica combinado para vocês entre 9h30 e 9h40, ok? 9h35, assim, ó, para ficar no meio para todo mundo. Beleza. Tá, beleza. Não, não, fica tudo certo então, tá? Deixamos para nossa aula para as 9h35 então. Fechou? Certo? Vamos embora. Bem, por enquanto, alguma dúvida do sistema licórico, do sistema de produção do líquor, de como esse líquor está circulando dentro do sistema ventricular, ou para onde ele está indo, qual é a função dele? Por enquanto, tudo certo? Alguma dúvida disso? Beleza. Então, vamos adiante. Então, como eu disse para vocês semana passada, a minha sequência de aula aqui, ó, ela está numa sequência descendente, tá? Ela começou lá pelo cérebro, veio então para um pouquinho, para o tronco encefálico, depois veio para o cerebelo, aí então depois a gente falou do sistema ventricular, dos ventrículos, das meninges que estão protegendo esse sistema nervoso central, e agora então nós chegamos na medula espinhal, certo? Bem, o que é a medula espinhal? Ela vai ser um prolongamento do próprio cérebro, tá? Ela vai ser um prolongamento do sistema nervoso central e ela começa onde termina o bulbo, tá bem? E aonde que termina o bulbo? O marcador anatômico para nós do término do tronco encefálico, do término do bulbo, mais especificamente, e início da medula espinhal é o forame magno, tá? O grande forame que nós vamos encontrar na base do crânio. Então, do forame magno para baixo, nós temos, então, medula espinhal, certo? E ela vai se prolongar, ela vai ir até o nível da segunda vértebra lombar. Então, na segunda vértebra lombar, nós temos o que nós vamos chamar de final do cone medular, final da medula. É até lá que nós vamos ter a estrutura da medula propriamente dita. Da L2 para baixo, tá?
seguindo L3, L4, L5, nós só temos agora prolongamentos de axônios, tá? Prolongamentos de raízes nervosas. E esses prolongamentos axônicos, eles vão ir até a região coxígea, tá? Porque nós temos uma saída de um nervo lá embaixo no cóccix, que é o nervo coxígeo. Mas eu vou dizer para vocês até onde nós temos, então, aproximadamente saco dural, até onde nós temos aproximadamente, tá, o término das meninges que vão proteger esse sistema nervoso central. Ela vai terminar aproximadamente ao nível de S2, tá? Então, tomem cuidado, ó. A medula, ela termina na segunda vértebra lombar, ela termina em L2. De L2 para baixo, eu só tenho prolongamentos axônicos, eu só tenho filamentos, tá bem? E em S2, termina as meninges, tá? E essas meninges nós vamos chamar, então, de saco dural. O saco da dura mater, tá? Que, na verdade, o sistema nervoso central inteiro, ele está colocado dentro de um saco que é a dura mater, certo? Que são essas meninges. E aí, então, essas meninges vão estar terminando lá na coluna vertebral, a nível da S2, a nível da segunda vértebra sacral, tá bom? Então, cuidado com isso. E nervos, tá? Prolongamentos axônicos, nós vamos encontrar até a região coxígea, tá? Então, tomem cuidado só com esses marcadores anatômicos aí. Achei que a Regina estava me mandando alguma coisa, Manoel. Bom, essa medula espinhal, ela vai apresentar um formato aproximado de um cilindro, tá? Ele é achatado no seu sentido antero-posterior. Ela não vai possuir um calibre, tá, que seja de forma uniforme, assim, começa com o mesmo tamanho lá na cervical e que vai terminar com o mesmo tamanho lá na região lombar. Não existe, tá, esse calibre uniforme, porque a medula, ela vai apresentar duas regiões mais... O nome para isso seria intumescências, mas seriam duas regiões um pouquinho mais dilatadas, duas regiões onde nós vamos encontrar a medula espinhal um pouco mais inchada, tá? Mas o termo correto seria intumescente, ou intumescências. As duas regiões onde nós vamos encontrar essas duas intumescências são a região cervical e a região lombar, tá bem? Por que essas duas regiões, elas vão estar mais inchadas, ou o que significa ter regiões mais entumecidas na região cervical ou na região lombar? Bom, ter uma região mais entumecida significa ter uma região com mais neurônios, tá? Com mais presença de neurônios. E sim, a medula espinhal, ela tem neurônios, ok? E esses neurônios vão estar ocupando a região chamada de substância cinzenta da medula, que é chamada de H medular. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Aqui. Esses aqui, ó, são cortes de medula espinhal, tá bem? Esse aqui é um corte a nível da C5, esse aqui é um corte a nível de T2, a nível de T8, a nível de L2, tá? Então, vejam só, o que eu tenho? Ao redor aqui, ó, na periferia da medula, eu tenho uma substância mais clara, que vai ser chamada de substância cinzenta, substância branca. E aqui, ó, na região central da medula, eu vou ter uma substância mais escurecida, que vai ser a substância cinzenta. Essa substância cinzenta aqui na medula, ela forma o que a gente chama de H, tá? Então, esse aqui é o H medular. E esse H medular, ele tem extremidades, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essas extremidades vão ser chamadas de córnuos. Então, eu tenho os dois córnuos posteriores da medula e os dois córnuos anteriores da medula. Tá bem? Bem, essa substância cinzenta aqui da medula, ó, ela possui, então, neurônios, certo? E é a presença de neurônios que vai tornar essa substância cinzenta mais inchada, que vai fazer essa medula ficar mais inchada na região cervical e na região lombar. Vejam só. O tamanho do H que eu tenho aqui, ó, na região cervical, a nível de C5, e olha o tamanho do H que eu tenho, ó, olha a espessura do H que eu tenho na região torácica, T2, e aqui um corte de T8. É bem mais fino se comparado em relação à região cervical. E se nós compararmos em relação
a medula lombar, olha aqui, ó, o tamanho do H medular na L2 e o tamanho do H medular na L1. Então, na verdade, a região torácica, ela tem menos neurônios, tá, no H medular em relação à região cervical e em relação à região lombar. Então, ou seja, as intumescências da coluna da medula espinhal vão ser encontradas na região cervical e na região lombar. Por que isso? Ó, Senhor meu Deus. Olha aqui, ó. Intumescência da região cervical, ok? E aqui embaixo, a intumescência da região lombar. Por que vocês acham que eu vou encontrar essas intumescências nessas duas regiões? Vamos lá, quem que chuta alguma coisa para mim? E aí? Quem é que chuta para mim? Nem que seja balão, pode ser, tá? Por inervar os membros superiores e inferiores? Por inervar os membros superiores e membros inferiores. Muito obrigado, Eduardo. Isso mesmo, tá? Vejam só. Pensem nos dois membros superiores de vocês e pensem da onde que vai estar saindo a inervação para os músculos que vão estar no membro superior. A inervação para os músculos do membro superior está saindo quase que completamente da região cervical, tá? Por que que eu vou dizer quase que completamente? Porque um nervo somente, tá? É que vai da região torácica, que vai ser o nervo T1, ele está vindo para a região de membro superior. Mas, na realidade, todo o nosso membro superior, ele vai ser inervado por raízes que estão vindo de C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Essa toda é nossa inervação de membro superior. Então, ou seja, toda a inervação que está vindo para o membro superior está saindo da região cervical. E pensem na quantidade e na complexidade de movimentos que o membro superior consegue fazer. Quanto mais complexo, quanto mais massa muscular eu tenho para coordenar, mais neurônios eu preciso. Então, por isso, a região cervical, ela é bastante, tá, rica em neurônios para fazer esses controles motores do membro superior. Agora, se vocês pensarem lá embaixo em membro inferior, quem é a região da medula responsável pela inervação do membro inferior, pela inervação dos músculos do membro inferior? É a região lombar, é a medula lombar. E se vocês pensarem na quantidade de tecido muscular que nós temos no membro inferior, tá, é muito maior do que em relação ao membro superior. Então, a quantidade de neurônios que eu preciso para controlar esses músculos do membro inferior é muito grande também. Então, por isso, nós vamos encontrar uma intumescência cervical e uma intumescência lombar. E se a gente comparar as duas intumescências, vejam aqui, se nós compararmos a intumescência cervical com a intumescência lombar, a intumescência cervical, ela é menor do que a intumescência lombar, porque na região lombar eu estou controlando membros inferiores, e a massa muscular dos membros inferiores é muito maior do que a massa muscular dos membros superiores, tá? Não vamos nem pensar na questão assim, ó, proporcionalidade de movimentos, tá? Refinamento do movimento. Se eu pensar em refinamento do movimento, o membro superior tem movimentos muito mais refinados, tá bem? Mas quem vai cuidar disso para nós vai ser o córtex depois. Mas, a nível de massa muscular mesmo, tá? Eu tenho mais massa muscular a nível do membro inferior. Por isso, a coluna lombar, ela tem uma intumescência lombar maior do que em relação à intumescência da região cervical, tá bem? Então, é por isso que eu preciso ter mais neurônios, mais massa cinzenta a nível de região lombar e a nível de, aliás, perdão, a nível de região cervical e a nível de região lombar, tá? Bom, é isso, então, que essa porção aqui de texto quer dizer para nós, ó. Apresenta um formato aproximado de um cilindro achatado, no seu sentido anterior-posterior, não possui calibre uniforme, pois apresenta duas intumescências, uma cervical e outra lombar, que são as regiões nas quais fazem ligações com o plexus cervical e o plexo lombar. Quem são esses plexos? São os arranjamentos nervosos que estão indo para o membro superior,
né, plexo cervical, e membro inferior, plexo lombar, ok? Então, essa é a grande explicação de por que a gente precisa... Começar. Deu um barulhinho aqui de que alguém estava entrando na chamada. Bom. Essa é a explicação, então, de por que nós precisamos de mais neurônios nessas duas regiões, ok? Aqui, ó, só para a gente dar uma relembrada, certo? A estrutura neuronal, tá bem? O neurônio, propriamente dito, esse aqui é um neurônio clássico que vocês devem ter visto na faculdade, na escola, né, primeiro e segundo graus. Ele tem um corpo, tá? Um corpo celular. Ele tem estruturas anexas aqui, ó, que são os dendritos, e depois ele vai possuir um axônio, tá? E esse axônio, ele pode ser envolvido por uma bainha de mielina ou não, tá bem? Essa bainha de mielina, ela pode ser formada por dois tipos de células. Se a gente estiver falando do axônio que está saindo do sistema nervoso central, é uma bainha formada por células de Schwann, tá? Agora, se a gente estiver falando do axônio que está dentro do sistema nervoso central, aí a gente tem uma outra célula chamada de astrócito, que é ela que vai, então, formar a bainha de mielina para o axônio. Ter bainha de mielina ou não impacta na velocidade da condução nervosa. Se eu tenho bainha de mielina, a condução nervosa acontece de forma saltatória. Isso a Regina deve ter explicado para vocês. E isso dá uma velocidade maior na condução nervosa. Agora, se eu não tenho bainha de mielina, a condução nervosa ela é mais lenta, tá? Porque daí, então, eu preciso despolarizar toda a membrana do axônio. Agora, pergunto para vocês. O que tem aqui dentro do axônio? O que vocês acham? O axônio para vocês é só um fiozinho, como desenharam para vocês lá a vida toda nas ciências do primeiro e segundo grau. Qual é a possibilidade de não ter bainha de mielina? Por exemplo, existe um tipo de fibra chamada fibras tipo C. As fibras do tipo C, elas são responsáveis por conduzir alguns estímulos nervosos, como, por exemplo, dor. Então, a dor crônica, por exemplo, ela vai ser mediada e conduzida pelas fibras do tipo C. São estímulos que não precisam de uma velocidade tão grande. Nós temos dor aguda e dor... Que é isso? Júlia? As fibras amielínicas, que são as fibras do tipo C, elas são responsáveis por essa condução dolorosa mais lenta, por uma dor mais crônica, tá? Por a condução de alguns estímulos que não necessitam de velocidade muito grande. Pensem sempre o seguinte, conduzir um estímulo gasta energia. Se eu conduzir um estímulo de forma rápida, tá? Isso significa que eu tenho uma brevidade em fazer com que a informação chegue mais rápido naquele lugar. Isso gasta energia. Agora, se eu não tenho uma necessidade de fazer aquele estímulo chegar tão rápido lá no cérebro, aí eu não preciso gastar tanta energia com isso. Eu posso fazer com que esse estímulo chegue de forma mais lenta. Júlia, acho que a Júlia dormiu, ó, apertou nas aspas lá no 0. Não foi, prof. É que meu teclado prendeu o botão e não consegui prender. Não foi, presta atenção, viu? Não estava sem dormir e, puf, escorregou. Sacanagem. Então, Said, quanto à a possibilidade de ter bainha de mielina ou não, isso está relacionado ao tipo de informação que eu vou estar carregando, tá? E ao tipo de velocidade que essa informação precisa chegar no sistema nervoso central ou não. Então, nós temos, sim, fibras, né? Nós temos axônios que são amielínicos e axônios que são mielínicos, tá bem? Claro que eu me mato rindo, imagina. Adoro sacanear vocês. Aliás, inclusive, né, aqui é mútuo, tá bem? Assim como eu sacaneio vocês podem me sacanear bem tranquilo também, podem ficar me zoando. A volta vem, né, sem estresse. Se vier, eu tô preparado, né? Ou eu vou dar risada em mim mesmo, assim, ou segura a bomba de volta. Tá? A zoação é sem limite, sem estresse.
É mais ou menos isso. Já que é para tombar, tombei, como diz outro, né? Bem tranquilo, nota 0, isso aí, né? Como é que é? Prefiro perder um amigo do que perder a piada. Tá, mas voltando ao que eu tinha perguntado antes. O que tem dentro do axônio? Vamos lá. Que daí eu já vou dizer daqui a pouco o porquê que isso é importante para nós. Acho que até, de repente, eu até falei sobre isso, já devo ter comentado a respeito disso. O que tem dentro de um axônio? O que tem dentro de um dendrito? É somente um fiozinho? É um aramezinho preso lá no corpo do axônio? O que tem dentro desse axônio? Do que ele é formado? E aí? Neurônios. Ok, Said? O neurônio é o todo. O que tem dentro do axônio que está formando o neurônio? Impulso elétrico? Sim, esse impulso elétrico ele vai seguir o que a gente chama, então, de bomba de sódio e potássio. Despolarização da membrana neuronal. Já dei uma dica. Então, esse axônio tem membrana. Se ele tem membrana, o que tem dentro dessa membrana? Vamos lá, chuta. Vamos chutando aí. Você encontra uma imagem aqui. Vamos ver como é que estão nossas respostas. Actina, substância branca, núcleo, neurotransmissores, células, substância branca. Vamos lá, vamos continuando aí. Vamos lá, vamos lá. Respostas. Minerais, lipídios. Um vendedor de Gautier. Se ele me vender, eu compro dele. Tá? Se me vender aquele com os 300 mil, né? O bilhete dos 300 mil. Daí eu posso comprar o terreno que eu quero comprar em Itaara e construir a casinha que eu quero construir lá também. Né? Pois então. Meu sonho é conseguir o dinheiro para comprar o terreno para construir uma casinha para mim em Itaara. Né? Depois trocar a Jerusa também, que é meu carro, né? Minha Meriva. Aliás, meu carro tem nome, né? Jerusa, que ela chama. Tá. Bom, vamos adiante aqui. Queridos, o corpo do neurônio tem um núcleo, tá? Por isso que o corpo do neurônio ele vai ser diferente. Por isso que o corpo do neurônio vai dar para nós a impressão de nós termos uma substância mais escura, uma substância chamada de cinzenta. Então, quando a gente olha para um corte de medula espinhal, toda essa substância cinzenta que nós encontramos aqui na medula espinhal, assim como a substância cinzenta que nós vamos encontrar também no encéfalo,
essa substância cinzenta aqui, ela tem a presença do corpo dos neurônios, tá? Agora, aonde eu não tenho núcleo, que vai ser toda essa parte aqui, ó, dos dendritos, tá? Toda essa parte aqui do axônio, onde eu não encontro núcleo, isso aqui vai ser mais claro, tá? Por isso que nós temos, então, a formação dessa substância branca. Então, dentro da substância cinzenta, está presente o corpo do neurônio. E dentro da substância branca, estão os dendritos e os axônios que estão formando as vias que estão subindo e descendo com as informações para o sistema nervoso central, tá? Bem, agora, como eu perguntei para vocês, o que tem dentro dos dendritos, o que tem dentro dos axônios? Tem citoplasma, tá bem? Então, aqui, ó, dentro do corpo do neurônio, não fechou aqui, ó, a portinha, e o axônio é simplesmente um fiozinho ligado. Não, esse axônio aqui, ó, ele é oco por dentro, e ele é fechado pela membrana plasmática, a mesma membrana plasmática que eu tenho aqui, ó. E dentro desse axônio, eu tenho, então, citoplasma. E esse citoplasma tem organelas. Principalmente, vai ter mitocôndria. Porque, queira ou não, aqui eu estou fazendo bomba de sódio e potássio. Para que a bomba de sódio e potássio aconteça, que é a bomba que está transmitindo o impulso elétrico, mesmo para que essa bomba aconteça, eu preciso gastar energia. E essa energia vem da onde? Vem da mitocôndria. A mitocôndria, ela faz respiração celular, e a partir dessa respiração celular eu tenho produção energética, eu tenho produção de ATPs, tá? Que é a produção mais vantajosa de ATP que eu tenho dentro dos sistemas orgânicos, é a respiração mitocondrial. Bom, por que eu estou dizendo isso e por que isso para nós é importante? Porque logo em seguida, tá, nós vamos falar sobre nervos periféricos, nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico, ele está tratando somente desta parte aqui, ó, somente do axônio, somente do axônio e somente dos dendritos. Nós não estamos tratando do corpo do neurônio. O corpo do neurônio, ele não sai de dentro da medula espinhal, tá bem? Ele não vai para a periferia. O que nós vamos ter na periferia? Terminações nervosas. Quem são essas terminações nervosas? Ou é dendrito ou é axônio, tá bem? Não é corpo de neurônio. Então, isso vai explicar para nós, por exemplo, por que eu posso fazer uma lesão num nervo periférico e se eu pegar e costurar esse nervo e emendar ele, né, de forma cirúrgica, esse nervo ele volta ativo, ele volta a conduzir impulsos. E por que se eu fizer um corte na medula espinhal, se eu cortar aqui, ó, a medula espinhal, daqui para baixo nada mais vai ter impulsos, ou seja, do ponto de lesão aqui, ó, não cruza mais impulsos e não desce mais impulsos. Por que esse impulso, então, ele morre aqui e ele não consegue mais transitar nem para cima nem para baixo? Porque aqui eu vou estar matando o corpo do axônio. Por que lá no cérebro, se eu fizer uma lesão cerebral, essa lesão cerebral vai me deixar sequelas? Porque eu estou matando o corpo do neurônio. Então, sempre que eu matar o corpo do neurônio, eu mato a capacidade do neurônio se regenerar. E o neurônio, ele só vai se regenerar, tá? Vai regenerar o dendrito, vai regenerar o axônio, se o núcleo ficar intacto. Porque uma grande, aliás, a dificuldade que nós temos, né? Isso é uma coisa que Deus, não digo que falhou, mas ele não pensou nisso para nós. Por que o neurônio não se recupera? Por que o neurônio não se multiplica? O que nós vamos multiplicar dentro do nosso cérebro adulto são conexões, são axônios. E essas conexões, essas sinapses entre os axônios e os dendritos, se nós não utilizarmos elas durante algum tempo, elas se desfazem, tá? Elas são degeneradas. Por isso que quanto mais nós trabalharmos do ponto de vista intelectual, mais o nosso cérebro vai criando novas conexões e mais ele vai ficando reforçado desse ponto. Então, assim como o músculo estriado esquelético, ele pode ser treinado e ele fica forte, o cérebro também pode ser treinado com ações intelectuais, ele também vai ficar forte e resistente. É o princípio da neuroplasticidade. Mas, tenho sempre a noção disso, onde eu matar o corpo do neurônio, eu vou estar matando o núcleo desse neurônio e eu estou matando a capacidade dele de fazer qualquer tipo de reparação, qualquer tipo de regeneração, tá? Não existe multiplicação celular neuronal.
Não existe. Infelizmente, ainda não existe. Tá bem? Mas, se eu fizer uma lesão no axônio, ou se eu fizer uma lesão no dendrito, eu consigo fazer a reparação dessa lesão. Por quê? Porque ainda sobrou o corpo do neurônio, ainda sobrou o núcleo desse neurônio. E esse núcleo, ele está armazenando as informações necessárias para que eu faça essa reparação tecidual desse axônio e desse dendrito, certo? É isso que a gente sempre precisa pensar, ok? Então, o que eu vou encontrar dentro de um axônio e dentro de um dendrito é citoplasma. São organelas celulares, são mitocôndrias, tá? São vacúolos, são retículos endoplasmáticos, tá? São ribossomos, tudo aquilo que é necessário para uma multiplicação celular, para uma multiplicação proteica, para uma reparação de membrana celular, tá bem? Então, ao longo de toda a vida, nos ensinaram, né, aquele neurônio que parece uma estrelinha, e que ele tinha um rabinho que tinha, né, parecia uns cabelinho meio louco, mas nunca ninguém ensinou para nós que esses cabelinhos meio loucos e que esse rabinho, ele tinha citoplasma dentro, porque não era importante, né, deixar essa informação de lado, mas agora a gente precisa ter bem a noção de que dentro do axônio e dentro, tá, dos dendritos, nós temos citoplasma, e esse citoplasma é o responsável por manter, do ponto de vista energético, porque ele tem organelas para produção de energia, ele tem organelas para produção proteica, e é a partir dessas organelas, principalmente produção proteica e principalmente produção de energia, que uma membrana plasmática de axônio e de dendrito, ela pode, sim, fazer um processo de regeneração, ok? Cuidem, certo? Uma coisa é fazer cicatrização, uma coisa é fazer reparação do neurônio, outra coisa é fazer multiplicação neuronal. Se o neurônio morre, ele não tem multiplicação. Não existe uma multiplicação de um neurônio que possa substituir aquele neurônio que morreu. Isso não existe. Agora, existe a capacidade de um neurônio lesado, tá, fazer um processo de cicatrização. Mas lesado onde? No seu dendrito e no seu axônio. Cuidem isso para não confundir as informações. Isso é muito importante depois para a nossa prática clínica. Certo? Beleza. Bom, essa imagem aqui, ó, ela está mostrando para nós, justamente, olha lá, ó, lá em cima eu tenho o forame magno, tá, que está na base do crânio, e de forame magno para baixo, ó, tudo é medula espinhal, certo? Vejam só aqui, ó, aqui eu tenho a L5, aqui eu tenho o S1 e aqui eu tenho o S2. Olha aqui, ó, essa estrutura aqui, como se fosse um saco, ó, é a estrutura da dura mater. Ok? Então, a dura mater, ela está terminando ao nível da segunda vértebra sacral. Tá bem? Aqui eu tenho, ó, a intumescência cervical, e aqui eu vou ter, então, intumescência lombar, certo? E todos os filamentos nervosos, todos os axônios que estão saindo depois do final do cone medular, do final lá da L2, eu vou chamar eles, então, de cauda equina. Tá bem? Somente, parece mesmo a cauda de cavalo, ó, são somente ramificações. E aqui, ó, já é a formação, tá, de um nervo bastante importante para nós, tá, que vai ser o nervo ciático. Então, o nervo ciático, ele tem várias raízes entrando na composição dele, e ele é um nervo bastante importante, por quê? Porque ele é o principal nervo que vai levar impulsos nervosos para o membro inferior, levar e trazer, né? Então, ele é um nervo que tem aproximadamente a espessura do dedo médio de cada um dos indivíduos, tá? Esse dedo aqui, ó. Cada um tem a sua espessura de nervo ciático, então. Ou como as velhas gostam de dizer, o nervo asiático. Deixa eu parar aqui a nossa apresentação agora. Bom, quarta-feira, a gente segue, então, agora, tá? Falando aqui do sistema nervoso periférico, tá? Vou mostrar mais essa imagem para vocês aqui, que é do revestimento da medula espinhal, tá? Do revestimento das meninges da medula espinhal. E aí a gente segue falando do sistema nervoso periférico. E aí a gente vai estar bem perto do fim da nosso sistema nervoso também, tá bom? Vou fazer a chamada de vocês, então.
Stefano, ok. Por que o ciático dói tanto? O que acontece? Bom, normalmente o ciático vai doer por duas fontes, tá, Dani? Ele vai doer por compressão a nível da saída dele, que pode ser uma hérnia de disco, ou ele pode doer por causa de uma compressão muscular em cima dele. Todo nervo que for apertado, ele reage com dor, tá? É uma neurite. Então, o sistema nervoso como um todo é extremamente delicado. E por ser delicado, ele não gosta de ser machucado, ferido, apertado de forma alguma. Então, sempre que acontecer isso, ele vai desenvolver um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele vai causar dor, tá? Nada. Bom, deixa eu fazer a chamada de vocês então aqui. Deixa eu só abrir aqui a... Eu tinha aberto e fechei. Aí deixa eu parar a gravação também. Aqui, gravação. Chamar primeiro a turma 864, tá?